Você já reparou como a nossa vida é um eterno desejar? Nós estamos sempre de olho no que vem depois, na próxima conquista, na próxima coisa, na próxima fase, como se a felicidade estivesse sempre ali na frente, a um passo de distância. Quando eu conseguir aquilo, quando eu comprar aquele objeto, quando eu chegar lá, a gente nem sabe onde fica esse lá. Aí sim eu estarei feliz. Mas e quando nós conseguimos o que nós queremos? A sensação dura quanto tempo antes de sermos puxados de volta para um novo desejo? Lembra de quando você queria, sei lá, um celular novo? Aquele momento em que você pensava, quando eu conseguir trocar o meu celular, eu serei uma pessoa mais satisfeita. Aí sim, eu vou tirar melhores fotos. Aí sim, eu vou baixar novos aplicativos. Aí sim, eu vou estar feliz. E aí você conseguiu. Quanto tempo durou essa satisfação antes de você querer a versão mais nova do celular? Schopenhauer tem uma frase atribuída a ele, que é uma frase bem curtinha, mas abre um monte de abas na nossa cabeça. Por isso que eu acho filosofia, ó, se tem uma coisa pela qual eu me agradeço, é por ter voltado a ler. E ler um monte de coisa, não só aquelas coisas que eu gosto, mas descobrindo novas leituras e aí chegando nesses filósofos. E olha que eles nem tinham todos os recursos, nem visuais, nem tecnológicos que a gente tem hoje em dia. E na verdade, talvez por isso que eles conseguiam olhar para as coisas dessa forma mais profunda, né? Profundidade. Eu amo profundidade. Enfim, voltando. A frase atribuída ao Schopenhauer é: talvez você já deve ter escutado. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós vivemos nessa gangorra entre o que a gente quer e o que a gente finalmente tem. E nessa gangorra de querer e finalmente ter, o encanto passa rápido demais e o ciclo recomeça. E o que nos faz acreditar que sempre está faltando alguma coisa? O que que isso diz sobre a forma como nós enxergamos a felicidade? Provavelmente esse vídeo nem traga respostas, mas nós estamos aqui para isso mesmo, para pensar e para questionar. O mundo ao nosso redor, ele não é neutro. Ele não é um reflexo puro da realidade. Tudo o que nós vivemos passa pelo filtro da nossa interpretação, que por sua vez é influenciada pelas nossas experiências, crenças e desejos. E essas interpretações, muitas vezes, reforçam mais o que não temos do que o que já foi conquistado. E isso é uma característica evolutiva, inclusive. O nosso cérebro foi moldado para perceber com mais força os perigos e a escassez, porque isso garantia a nossa sobrevivência e, em certos termos, continua garantindo, e por isso foi conservado até agora. Hoje, o perigo não é um predador, mas a comparação constante com os outros. E detalhe, se o nosso olhar está treinado para enxergar o que falta, adivinha o que a gente vai encontrar o tempo todo. E aí vem um plus. Junta tudo isso com o sistema que nós vivemos, que não só incentiva o consumo, mas o torna um objetivo primeiro. Você não precisa só consumir, você precisa desejar consumir sempre mais. Tá aí você, outra vez, só olhando para o que você não tem. E se a nossa interpretação estiver sempre voltada para fora, se tudo o que nós enxergamos for medido pelo que não temos, pelo que o outro tem a mais, pelo que ainda não conquistamos, sabe aquele ditado? A grama do vizinho sempre parece mais verde?
Aí entra a armadilha. Quanto mais temos, mais o desejo sempre aponta pro futuro. E quando finalmente conseguimos aquilo que antes parecia essencial para a nossa felicidade, a sensação não dura muito tempo. O que antes era um sonho se torna algo insignificante. Se o foco está sempre na próxima conquista, o que acontece com o presente? Voltando lá para o filósofo, para o Arthur Schopenhauer. A felicidade para ele é apenas uma exceção temporária. O desejo nos move, mas nunca satisfaz completamente. Assim que nós conseguimos o que queremos, a excitação passa e surge um novo vazio que precisa ser preenchido. E é aqui que nós esbarramos no tédio de possuir. E aí você pode estar se perguntando, então, será que a resposta está em simplesmente parar de desejar? Ou será que o problema é a forma como nos relacionamos com os nossos desejos? Muitas vezes, o desejo nem é sobre a coisa em si, mas sobre o que ela representa. Comprar algo novo, alcançar um objetivo, atingir um certo status, tudo isso costuma importar menos pelo que é e mais pela sensação de validação que vem junto com tudo isso. Você já percebeu como muitas vezes o que nós queremos não é o objeto ou a conquista, mas a sensação de reconhecimento que vem com isso, que é importante também, tá? Em certos contextos e ambientes é necessário, mas pode acontecer de quando comprarmos algo material, vamos usar a ideia do material aqui. Muitas vezes estamos buscando tão somente sermos reconhecidos, aceitos, admirados. Só que essa lógica tem um problema. Se a sua felicidade depende de um fator externo, ela nunca será suficiente. E nesse ciclo, você perde a oportunidade de viver o agora. O momento presente é atropelado pelo próximo objetivo, porque o desejo se sustentava mais na expectativa do que na experiência em si. É quando você finalmente pisa na grama do vizinho e percebe que continua olhando para outro jardim. A saída desse ciclo não é parar de desejar. O desejo faz parte da nossa natureza. Ele nos move, nos impulsiona, nos faz crescer. Mas será que ele precisa estar sempre apontando para fora? Talvez o que falta é a capacidade de estar presente no que já conquistamos, de perceber o valor da experiência sem precisar que ela seja validada externamente. Porque no final das contas, o que fica não são as coisas que nós tivemos, mas as experiências que vivemos de verdade. Quem sabe a verdadeira liberdade não seja parar de desejar, mas aprender a desejar sem depender disso para ser feliz. E aí fica a pergunta: o que realmente importa? Ter ou sentir? Acumular ou viver? Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques gratuitos que fazem uma gigantesca diferença para mim. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo pode chegar em mais pessoas e pode fazer sentido e ajudar mais pessoas. Compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!